Opa! Caio Esmer na área e hoje eu vou explicar para vocês via direta e via indireta lá dos seus núcleos da base e vai ser a aula mais didática que você já viu sobre esse assunto. Então já deixa o like nessa aula aqui, tudo bem? Seguinte, regras aqui das aulas que você assiste comigo, caderno do lado, sempre anotando com as suas palavras o raciocínio da aula. Não copia do que eu vou falar aqui, não copie as minhas palavras, mas com as suas palavras construa um resumo e depois da aula se explique o raciocínio. Tudo bem? Combinado? Vamos lá para a nossa aula. Vamos aqui para o iPad. Núcleos da base. Primeiro, vou dar um panorama geral. O que são os núcleos da base? Lembrando que isso aqui não é uma aula de núcleos da base, é uma aula da via direta e via indireta. Os núcleos da base são massas de substância cinzenta que estão localizadas na base. Então, por isso que é núcleos da base. Na base do quê? Do seu telencéfalo, do seu cérebro. Entendeu? Então, massas de substâncias cinzentas localizadas no seu telencéfalo. Pode anotar isso aí. O que acontece? Ele tem algumas funções. E por quê? Porque eu tenho alguns núcleos da base. Hoje eu vou falar sobre alguns deles que estão relacionados ao movimento. E veja só, não é o movimento primário. Como assim, Caio? Primário? Não é o movimento piramidal, né? Que é o quê? Não é a via piramidal, que é o quê? Sair do córtex primário, medula e ir para o seu braço e você movimenta o braço. Não, é uma via que vai regular essa. É uma alça, melhor nome é esse, é alça, que vai regular essa via piramidal. No passado, a gente chamava isso de via extrapiramidal. Hoje não chama muito mais. Tudo bem? Então, ajuda, regula o movimento. E o que acontece? Como que ela vai regular? Ela pode inibir o movimento ou excitar o movimento. Ela excita o movimento pela via direta. Então, aqui, ó, vamos para o iPad. Eu tenho a via direta, que vai excitar o movimento, vai causar o movimento. E eu tenho a via indireta, que vai inibir o movimento. Perfeito. Como que funciona, Caio? Me explica. Eu preciso que você saiba alguns núcleos da base. Quais? Eu preciso que você saiba do estriado, que não é um núcleo sozinho, eu tenho o caudado, mais o putamen, mais o pálido também, mas aqui está meio... Já avisando, esse esqueminha aqui, ele está meio defasado, está meio errado, mas eu vou corrigindo aqui as nuances dele. Então, eu preciso que você saiba do núcleo da base, do globo pálido, que se divide em lateral e medial, subtalâmico e substância negra por enquanto. Vamos lá. Primeiro, qual que é o axioma que eu quero que você decore? Você quer decorar mesmo. Decore esse aqui. O pálido medial, que é um núcleo da base... E, aliás, pesquisa no Google, núcleo da base Anatipati, só para você ver como é que é. Eu não posso mostrar aqui no vídeo, mas enfim. Só para você ver como é que eles estão dispostos. O pálido medial, ele está sempre, não sempre, mas em repouso, ele está inibindo o tálamo. Por quê? Porque é o tálamo que vai excitar, que vai voltar para o meu córtex e vai causar o movimento. Então, quando você está em repouso, eu tenho alguém toda hora inibindo o tálamo. Quem que inibe? O pálido medial. E como que ele inibe? Lançando GABA, que é inibitório, aliás. Tá? Isso é um axioma. Não expliquei ainda via direta e indireta. O pálido medial, em repouso, ele está inibindo o tálamo. Se eu quero causar um movimento, e esse cara está inibindo o tálamo, eu tenho que, de alguma forma, fazer ele perder o efeito dele, fazer ele parar de funcionar. E se eu quiser inibir o movimento, parar o movimento, eu tenho que fazer o contrário, estimular ele, porque é ele que vai inibir o tálamo. Então, a via direta e indireta é baseado nisso. A via direta, que é a via excitatória, ela tem que, de alguma forma, inibir o pálido medial, porque ele está inibindo o movimento, está inibindo o tálamo. E a via indireta, ele tem que, de alguma forma, estimular o pálido medial. Então, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam ao pálido medial. Via direta, eu tenho que inibir ele, e via indireta, eu tenho que estimular ele. Como é que ele vai fazer isso? Olha só.
A via direta é muito simples. Primeira coisa, começa no seu córtex pré-frontal. Você vai pensar, raciocinar no movimento. Eu quero levantar esse desodorante aqui. Aí vamos supor que eu quero estimular, eu quero excitar esse movimento. Eu quero via direta. O que eu vou fazer? Córtex pré-frontal vai chegar de alguma forma, não vou explicar aqui nesse vídeo agora, não é o objetivo, vai chegar na área pré-motora, área motora, e ele vai entrar aqui no estriado. Ele vai estimular o estriado, mais especificamente o putamen. Igual eu falei, corrigindo as nuances. Ele vai estimular o putamen. Como é que ele estimula? Lembra, se inibir é sempre GABA, estimular é sempre glutamato. Nesse caso, glutamato. Então vai lá jogar glutamato no seu putamen. O putamen, veja só, que praticidade, ele tem GABA. E não só ele tem GABA, ele consegue jogar GABA no seu pálido medial. Pera, o objetivo isso aqui é a via direta. O objetivo da via direta não é causar um movimento? Bom, área pré-motora, área motora, estimulei o estriado, no caso o putamen, e o putamen já consegue, inibir o pálido medial. Quando eu inibo o pálido medial, eu deixo o pálido medial inibido, desnutrido, desligado, ele deixa de inibir o tálamo. O tálamo desinibido, ele causa o movimento. Por que essa via aqui é direta? Porque, é muito simples. Direto. Não precisa passar em nenhum outro núcleo. É estriado, pálido medial, pronto, acabou. Isso quando eu quero excitar um movimento. Agora, quando eu quero, Caio, parar o movimento, quero inibir o movimento, aí eu tenho, de alguma forma, não sei o que eu vou fazer, mas de alguma forma eu tenho que excitar esse cara aqui. E por que é uma via indireta? Porque não tem essa via direta. Não tem como. Ia ser maravilhoso se eu pudesse, sei lá, pensar, inibir o movimento. Aí chega aqui, eu estimulo o estriado, e o estriado, de alguma forma, vai lançar glutamato no pálido medial. Aí eu iria estimular ele, iria cessar o movimento, GABA no tálamo. Mas não existe essa via. Aí ele tem que recorrer a não atalho, um contrário de atalho. Ele tem que ir por uma via mais longa, que é pelo subtalâmico. Como é que ele faz? Bom, eu vou estimular o estriado, isso aí é comum às duas vias. O estriado ele vai inibir um dos pálidos, isso é comum nas duas vias, só que não é o pálido medial que ele vai inibir, porque senão ele vai estimular o movimento. Ele vai inibir o pálido lateral, o irmãozinho dele. O que o pálido lateral estava fazendo? Assim como o pálido medial estava inibindo o tálamo, o pálido lateral estava inibindo o subtalâmico, o que fica embaixo do tálamo. Então, se eu inibo o cara que estava inibindo o subtalâmico, ele vai ser estimulado. Então, vamos lá. Excito o estriado inibe o pálido lateral inibido deixa de inibir o subtalâmico. O subtalâmico ele vai ser excitado, no caso vai deixar de ser inibido, vai deixar de ser desinibido. O que acontece? O subtalâmico ele vai excitar o pálido medial. Excitando o pálido medial, eu cesso o movimento, porque o pálido medial ele vai jogar GABA. E se eu excito ele joga GABA e inibe o movimento. Pegou? E por que é via indireta? Porque eu não consigo fazer esse caminho aqui. Eu tenho que fazer pá. Então, de novo, quero inibir o movimento, o que eu faço? Pré-frontal, área pré-motora, área motora. Putamen vai inibir, ao invés do pálido medial, o pálido lateral, que ele estava inibindo o subtalâmico, mas do passado não está mais, porque o subtalâmico vai conseguir excitar, agora que está desinibido, e vai glutamato no pálido medial. O pálido medial funcionando, ele vai lá e inibe o movimento com GABA no tálamo. Aí, o tálamo desinibido, aliás, o tálamo inibido ele para de funcionar, mas na via direta, o que ele faria? Na via direta, ele ia estimular a área motora suplementar e pré-motora e vai. Ou seja, na verdade não é tipo assim, passa por esse sistema e vai direto lá para a medula. Não, volta para o córtex e segue o caminho normal.
que não vou aprofundar aqui nesse vídeo. Caio, e essa substância negra? O que ela faz? Bom, eu tenho duas partes delas, né? A pars, no caso, compacta e a pars reticulata. Vou explicar mais aqui sobre a pars compacta, que é a que interfere, que é mais importante, aliás. A substância negra compacta, né, a pars compacta, ela vai ter dopamina, basicamente. Ela vai jogar dopamina aqui nessas vias. Qual que é o negócio? Na via aqui eu tenho receptores dopaminérgicos. Né? Tenho D1, D2, D3, D4. O D1, o que acontece? A dopamina vai chegar e vai entrar em contato com os 4. O D1, o receptor D1, ele vai estimular a via direta. Enquanto o D2, D3 e D4, eles vão inibem a via indireta. Opa! Então, vamos lá. O que a substância negra faz? Basicamente, estimula ao máximo o movimento. Ela vai estimular o movimento. Por quê? Porque eu vou jogar dopamina, que vai, quando entrar em contato com D1, vai estimular a via direta, e D2, D3 e D4 vão inibir a via indireta. Ou seja, eu cada vez mais excito, estimulo o movimento. Entendeu? Tanto que é fácil? Galera, é isso então. Foi um vídeo mais rápido, não queria me aprofundar nos núcleos da base em si. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, quiser que eu me aprofunde nos núcleos da base, deixem nos comentários. É um vídeo diferente, é uma videoaula. Geralmente eu posto vídeos aqui no meu canal mais de mentoria, etc. Mas, enfim, testando novos formatos. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de aula, se vocês acharam. E também, aliás, indiquem esse canal para os seus amigos, compartilhe essa aula com seus amigos. Tudo bem? Um beijo, terceiro período. Acabei de dar essa aula para eles, mais aprofundada, com mais coisas, mas eles estão assistindo aqui também. Um beijo para vocês e até a próxima. Me siga no Instagram, @espercaio. Lá também posto conteúdo e também avisos sobre o canal aqui, quando tem vídeo e etc. Tudo bem? Até mais!